Olá, tudo bem com você? Sejam todos bem-vindos ao canal El Mensageiro. Quem não se inscreveu, se inscreva. Deixe seu like e, se puder, faça um comentário. É relevante para o nosso canal. Quem puder, faça uma pequena doação para ajudar a comprar um PC para editar os nossos vídeos. Então, vamos para mais um estudo da Bíblia e neste trimestre vamos estudar o livro de Efésios. Vamos compreender o que Paulo quis dizer na epístola aos Efésios. Muitos têm dificuldades com as cartas de Paulo. E a lição desta semana tem como título Paulo e os Efésios. Mas antes de entrarmos em nossa lição, vamos orar. Senhor eterno Deus que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Lhe pedimos perdão por nossos pecados. Senhor, nós estamos estudando a lição da escola sabatina. Por favor, que Deus, o Espírito Santo, nos conduza nesse ensino, para que possamos aprender. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, esta lição vai nos facilitar em muito, porque ela começa em ordem cronológica, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e assim por diante, o que facilita o nosso estudo e se torna mais fácil de memorizar. O livro de Efésios, ele é um livro importante, porque ele é o código moral e ético da aliança do Novo Testamento, onde está a lei, o estilo de vida, o padrão de conduta cristã. Boa parte está na epístola aos Efésios. Então nós perguntamos: quem foi Paulo? Paulo nasceu em Tarso, por isso era chamado Saulo de Tarso. Foi na mesma época em que Jesus nascia em Belém. Paulo frequentou as melhores escolas, teve acesso aos melhores professores de renome, matriculou-se em instituições de qualidade para o seu tempo. Enquanto isso, Jesus trabalhava na carpintaria com seu pai, fazendo o trabalho braçal. Saulo se destacava cada vez mais. Nele estavam concentradas as esperanças dos judeus. Ele seria o grande rabi, Saulo de Tarso. Era uma promessa, uma revelação que levaria o judaísmo para um nível superior de intelectualidade. Saulo estava próximo do Sinédrio, a administração do templo. Porém, Saulo só aparece na história por ocasião do martírio de Estevão. No livro de Atos dos Apóstolos, é dito que Paulo discutiu com Estevão durante seu julgamento, mas não conseguiu prevalecer diante da sabedoria de Estevão, que vinha do Espírito Santo. Saulo presenciou o apedrejamento de Estevão e consentia na sua morte. Saulo começa a perseguição aos cristãos, tratados como seita por causa dos problemas ao judaísmo, e pede uma carta aos sacerdotes para perseguir os seguidores de Cristo. E então, quando ele faz a sua primeira viagem para Damasco, uma luz brilha no céu e o derrubou no caminho. Ele ouviu aquela voz meiga e suave: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem persegues. Agora levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunho do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei de seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que estão santificados pela fé em mim. Na visão de Jesus, a sua vida muda. Então Saulo, o perseguidor, passa a ser o Paulo pregador. Vamos para a parte de domingo. Paulo, o evangelista para Éfeso. Pergunta número 1.
O que Paulo fez em sua primeira visita a Éfeso no final da segunda viagem missionária. Atos 18, versos 18 a 21. Paulo vai para Antioquia, conhece Bernabé junto com João Marcos, iniciando a sua primeira viagem missionária. Este mapa mostra como era o mundo na época. Tudo que está ali dentro da linha vermelha era o Império Romano. Isso quer dizer que dentro das fronteiras do Império havia estradas, havia soldados resguardando a ordem. Nós temos aqui neste mapa a sua primeira viagem missionária. A linha azul mostra que ele saiu de Antioquia, foi para a ilha de Chipre. Ali o procônsul Sérgio Paulo se converte. Depois ele vai para a região de Panfilia, Antioquia e Pisídia, e chega a Listra, onde foi apedrejado. Mas Paulo, ajudados pelos irmãos da igreja, volta para a cidade de Listra e prega novamente. Os pagãos se convertem, os espíritos imundos sendo expulsos. E mestres judaizantes disseram: olha, se as pessoas não se circundarem, elas não podem ser salvas. Então, houve uma grande discussão e foram à liderança da igreja em Jerusalém. E ocorreu o famoso Concílio de Jerusalém, que está ali em Atos 19. E eles determinaram que não fossem impostos novos encargos para os gentios. Paulo, depois do Concílio de Jerusalém, ele inicia a sua segunda viagem missionária, aumentando a rota. Mas ele foi proibido de pregar na Ásia. Em Filipos, ele pregou para Lídia, a vendedora de púrpura, e ali ele também ficou preso com Silas. Na prisão, eles cantaram, e veio um grande terremoto. E quando o carcereiro se desesperou, pensando que todos os presos haviam fugido, Paulo disse: estamos aqui. Eles não te fazem nenhum mal. Crede no Senhor e serás salvo. Depois desceu para Tessalônica, onde fez do jovem Timóteo seu discípulo, no lugar de João Marcos. Timóteo passa a ser um dos grandes sucessores de Paulo. Paulo pega um navio que o leva para Éfeso. E aqui chegamos à pergunta número 1 da lição. Paulo permaneceu em Coríntio por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Aquila. Antes de embarcar, raspou a cabeça em Concreia devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo desceu, Priscila e Aquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, que lhe pediram que ficasse mais um tempo. Mas Paulo não cedeu. Mas, ao partir, prometeu: voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Então, em sua primeira visita a Éfeso, pregou na sinagoga, ajuntou ali alguns seguidores e formou a primeira igreja, e depois partiu. De Éfeso, ele foi direto para Jerusalém, depois desceu para Antioquia, em sua terceira viagem missionária, em seguida para Éfeso. Quando acontece o episódio de Atos capítulo 19, havia ali alguns judeus, filhos de um homem, e um judeu chamado Seva. Esses judeus expulsavam demônios. Quando foram expulsar demônio de um homem, e diziam várias vezes, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai dele, e repetiam. E aí o demônio não saía. Então o endemoniado partiu para cima deles, deu-lhes uma surra, que perderam inclusive as suas roupas. E o espírito maligno respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Muitas pessoas ouviram essa história de Atos 19 e 17. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam
e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Naquela época, calculando aquele valor, chegava a 50 mil dracmas, que hoje seriam 4 milhões de reais. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Atos, capítulo 19, 17 a 20. Vamos para a lição de segunda-feira. A revolta no anfiteatro. Leia Atos 19, versos 21 a 41. Atos 20, verso 1. Que lições podem tirar dessa história? Paulo está em Éfeso. Nessa viagem missionária de Paulo, ele ficou 3 anos em Éfeso. Bem, aconteceu em Éfeso uma outra situação muito famosa, que é Demétrio, que fazia imagens de escultura da deusa Diana. Ele tinha vários funcionários e outros concorrentes, mas agora todos se juntaram e falaram que esse movimento de Paulo os prejudicava e as pessoas estavam deixando de comprar as suas imagens de Diana. Então, agora, crendo em Jesus, estão indo à igreja de Paulo, estão dando o dízimo e as ofertas na igreja de Paulo e não vão mais comprar as nossas imagens. Estamos perdendo os nossos clientes e o que vamos fazer da vida? Então se reuniram, ficaram possuídos de um frenesi e saíram gritando: Diana, Diana, Diana. Arrancaram as camisas, entrando no teatro, gritando em coro: Diana, Diana, Diana. E nesse tumulto pegaram Aristarco e Gaio, que eram companheiros de Paulo, e foram maltratados. Até que apareceu um líder da cidade e os avisou: parem com isso, senão vão ser acusados de revolta. É melhor que vocês voltem para suas casas. Então, que lição podemos tirar dessa história? Um grupo queimou todos os livros de magia com um grande valor e outro grupo queria matar Paulo e acabar com a igreja. Outro ponto a destacar é que durante a segunda e terceira viagem missionária de Paulo, começou a escrever as suas cartas quando esperava o navio. As primeiras cartas escritas foram 1º e 2º aos Tessalonicenses, depois 1º e 2º aos Coríntios, a carta aos Gálatas, a carta aos Romanos, e em Atos, capítulo 20, verso 17, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros, que são anciões da igreja de Éfeso. Quando chegaram, disse-lhes: vocês sabem como vivi todo o tempo que estive entre vocês, desde o primeiro dia que cheguei na província da Ásia. Paulo narra um pouco da sua experiência, mas o destaque a este verso está em 25 e 28. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais eu passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentro de vocês mesmos se levantarão homens que distorcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Por isso vigiai. Lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes a herança entre todos que são santificados. O que preocupava Paulo era a infiltração dos falsos mestres. Por isso, ele chama ali os membros de Éfeso ao porto, e eles o abraçaram. Paulo, nós ainda o veremos outra vez? Paulo disse: não, você nunca mais verá o meu rosto.
Eles então ficaram muito tristes e choraram e o abraçaram. E Paulo depois partiu. Paulo então vai para Jerusalém e ali no templo as pessoas apontavam para Paulo, o acusando da igreja separatista, que estava pregando contra a lei de Moisés, que precisou da intervenção da guarda romana. Ele foi levado para a fortaleza de Antônia, depois ficou 1 ou 2 anos preso em Cesareia, apelou para César e o enviaram então Paulo para Roma. Nessa viagem para Roma, entre Creta e Malta, o navio perdeu o rumo, uma grande tempestade e Paulo passou por um naufrágio. O navio se rompeu e todo mundo caiu na água gelada, naquela escuridão da noite. Mas Paulo orou a Deus para que ninguém se perdesse e o anjo lhe garantiu, e ninguém se perdeu. Mas depois Paulo consegue chegar até Roma e dezenas de pessoas vão saudar Paulo. Bem-vindo a Roma! E Paulo então recebe a bênção de ficar em prisão domiciliar. Paulo expande seu ministério ainda mais e eterniza seu ministério por meio de cartas. Então, aqui ele recebe pessoas ilustres, importantes, mas ele também vai escrevendo cartas e cartas que chegam às igrejas, e Paulo vai ditando cartas que são espalhadas pelas igrejas e pelos lares. Na parte de segunda, a lição faz uma breve cronologia. Vamos agora traçar a nossa linha do tempo. Aqui estão as linhas mestras em que você vai memorizar as principais datas. 38 depois de Cristo é a crucificação. 34, a morte de Estevão. 35, a conversão de Saulo. 45 a 47, primeira viagem missionária e depois segunda viagem missionária. 49 a 52, segunda viagem missionária. 53 a 58, terceira viagem missionária. 61, preso em Roma. 67, a morte de Paulo. E 70, a destruição de Jerusalém. As cartas de Paulo foram compostas antes da destruição de Jerusalém, porque a destruição de Jerusalém foi um evento tão marcante que ele deveria ser registrado nesses livros. Vamos para a parte de terça-feira, ouvindo a carta aos Efésios. Veja a pergunta número 5. Leia toda a carta aos Efésios em voz alta. Vai levar cerca de 15 minutos. Use o esboço abaixo. A lição fez um esboço, mas se você quiser, deve memorizá-lo. Eu acho um pouco difícil de memorizar, porque ele está muito completo. Eu fiz um outro esboço, que é um esboço que eu uso para mim, para facilitar o meu estudo. Não é um esboço tão detalhado, e por não ser tão detalhado, nos ajuda a memorizar, inclusive a conseguir visualizar melhor os temas e a dinâmica da carta aos Efésios. Veja o esboço resumido da carta aos Efésios. Capítulo 1. Nós temos a introdução, a saudação, a apresentação dos temas. O capítulo 1 é introdutório. Vamos ler. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus e aos santos que estão em Efésios. Você, quando escreve para alguém, você diz: olá, tudo bem? Eu sou Caetano e estou aqui para entrar em contato com você para que você possa estudar a lição. Não é assim que nós escrevemos? Então Paulo escreve: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos que vivem em Efésios. Então, isso aqui é a introdução, é a saudação. Ele apresenta os temas principais do capítulo 1. Capítulo 2 e capítulo 3 devem ser estudados em conjunto. Por quê? Porque ali ele vai falar do mistério de Cristo, e o mistério de Cristo é revelado. O mistério para Paulo sempre é algo que estava oculto, mas que ele acabou de revelar. Então,
não se preocupe quando Paulo fala em mistério. É que ele acabou de contar. E qual é o mistério de Cristo? Gentios e judeus unidos na grande família de Deus. Os 2 capítulos 2 e 3 vão falar do mistério de Cristo. E que mistério é esse? Judeus e gentios unidos. Fala da união da igreja no mesmo corpo. O corpo é uma metáfora de Paulo ali em Efésios. Os judeus e gentios unidos no mesmo corpo, que agora se chama igreja, e adotados, e fazem parte da família de Deus. No capítulo 4, ele vai apresentar agora o novo homem. Então, o capítulo 1 é a introdução e saudação. O capítulo 2 e 3 aqui é o mistério de Cristo, judeus e gentios, ao se unirem. Aí o livro tem uma interrupção. Agora ele vai passar a introduzir o estilo da vida cristã. Então ele vai apresentar um novo homem. E quem é o novo homem? É o padrão, é como todo seguidor de Cristo deve ser. É aquela pessoa que vai crescer a perfeita maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Medida e estatura e plenitude de Cristo. Efésios 4:13. E agora no capítulo 5 e 6, eles também devem ser estudados em conjunto. Nós temos o código ético e moral da nova aliança, o estilo de vida do novo homem. E ali no capítulo 5, ele vai falar sobre o vocabulário, sobre a conversão. Ali ele passa a falar sobre a família. Mulheres estejam submissas ao marido. Marido, ame a sua esposa. E depois ele vai falar para os filhos. E depois ele vai falar aos patrões e aos empregados. E depois ele vai falar ao nosso soldado e da armadura. E por fim, ele se despede com uma conclusão breve. Então, memorize isso. O livro de Efésios vai ter o mistério de Cristo, os judeus e gentios unidos. E esses judeus e gentios unidos vão formar um novo homem. Um novo homem que agora cresce à semelhança de Cristo. Então Efésios vai dizer como um novo homem deve andar, o autêntico estilo da vida de um cristão. Efésios nos fala de muitas coisas. Nós temos que aprender os vastos preceitos e amplificar a lei, que não é a lei escrita, mas é a lei escrita em nossos corações. Então, se você é um ser espiritual, você tem que interpretar a lei de maneira espiritual. Agora vamos para a parte de quarta-feira. Efésios em seu tempo. Como Paulo começa e termina a carta aos Efésios? O que aprendemos sobre seus anseios em relação a eles? Efésios capítulo 1 e 2 e Efésios capítulo 6, versículos 21 e 24. Ele começa com graça e paz a vós outros e termina paz seja com os irmãos e amor com fé. Paulo não pediu oração por estar preso para ser libertado. Simplesmente graça e paz, irmãos, e alegria e fé. Ele estava tranquilo. Então, como nós sabemos que ele estava preso? As informações estão dentro do livro de Efésios 3. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, Efésios 3:1. E agora capítulo 3, verso 13. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa da minha tribulação em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Capítulo 4, versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, você vai vendo que Paulo estava preso. Ele estava na sua prisão domiciliar escrevendo a carta aos Efésios. Veja a expressão de Paulo, prisioneiro no Senhor. Ele não era prisioneiro de Roma, dos judeus, de César. Ele era o prisioneiro do Senhor,
Deus quem manda, Deus quem fala. Olha, vai para Roma e testemunha de mim. Ele vai para Roma e as pessoas vão se convertendo no caminho. Ele naufraga, mas ele vai. Ele monta a igreja na ilha onde ele naufragou. Ele chega em Roma e as pessoas vão do lado. Ele chega em casa. Ele não está derrotado. Ele é o prisioneiro do Senhor. Ele começa a escrever as cartas para todos os cantos do mundo e essas cartas chegaram até nós. Em um dado momento, ele escreve para os crentes que estavam ali, preocupados com a situação de Paulo. Ele escreve assim: os de casa de César vos saúdam. Todos estão se convertendo, até as pessoas da família do imperador. O Evangelho é poderoso. O Espírito que habita em mim é o Espírito mais poderoso, muito mais poderoso do que esse espírito de demônios. Vamos para a pergunta número 7. Como Paulo demonstrou preocupação com o efeito de seu aprisionamento teria sobre os crentes? Efésios 3:13. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa de minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. É Deus que permite ali ele preso. A revolução começou, meus amigos. Isso, Jesus morreu. Ele fez os 12 apóstolos depois que Jesus ascendeu ao céu. A revolução, que é o Evangelho, se espalhou e o mundo nunca mais foi o mesmo. Paulo foi um dos maiores homens que pisou sobre a terra depois de Jesus e João Batista. Paulo foi um dos maiores homens que já respiraram e ele escreveu algo para você e para mim. E se ele é tão importante assim, faz bem eu e você estudarmos as cartas de Paulo. Bem, chegamos na parte de quinta-feira. Efésios, uma carta impregnada de Cristo. Vamos para a pergunta número 8. Como Paulo anunciou o tema de sua carta? Efésios, capítulo 1, versos de 9 a 10. Eu vou expandir isso aqui para entender melhor os principais temas de Efésios, capítulo 1, 4 a 10. Assim como nos escolheu nele. Verso 5. Nos predestinou para ele. Verso 6. Nos concedeu. Verso 7. Nós temos. Verso 8. Repete o 6. Verso 9. Nos desvendou. Verso 10. Dispensação de plenitude dos tempos. Então, quando você ler a Bíblia, você precisa ver esses versos em detalhes aqui no capítulo 1. Esse é um trecho um tanto difícil. Paulo está proferindo palavras de louvor. É um elogio a Deus. E o que Deus fez? Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele nos concedeu, Ele nos deu, porque não temos. Ele nos desvendou o quê? Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Já percebeu que em nenhum lugar da Bíblia Ele nos escolheu para sermos pecadores? Um cristão com um pé na igreja e um pé no mundo é um cristão meia boca. Você não encontra isso na Bíblia. Você só vai encontrar para sermos santos e irrepreensíveis. Ele te escolheu para ser irrepreensível. Talvez você não acredite nisso, mas faça uma oração e pergunte assim: Deus, o Senhor me escolheu mesmo para ser irrepreensível? Que Ele quer é que você cresça, que você assuma a identidade de um novo homem, nova mulher, para que não haja motivo de repreensão em você. É isso. Está na Bíblia. Em nenhum lugar vai estar escrito dizendo: não é possível ser santo, não é possível ser irrepreensível, porque o próprio Paulo escreveu: tudo posso em Cristo que me fortalece. E em Filipenses 4:13, não nos sobreveio tentação que não fosse humana. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Então,
todos os lugares você vai ver um apelo à santidade. Essa é a preocupação de Paulo. Ele nos escolheu para sermos santos, irrepreensíveis. Ele nos predestinou para quê? Para a adoção de filhos. Isso é o tema da família que vamos trabalhar. Ele nos adotou em quê? A sua graça, na qual nós temos. Então, o que ele nos deu? A redenção. Ele nos deu a remissão dos pecados. Aquele verso de Jesus: quando for levantado da terra, atrairei todos para mim. Tudo vai convergir em Cristo. Quanto mais nós avançamos no conhecimento de Deus, mais nós vamos nos aprofundar no plano da salvação e vamos ver tudo vai convergir em Jesus Cristo. Meu querido irmão, vamos terminar a história de Paulo. Ele se apresenta perante Nero, o vil imperador Nero. Ele escreveu para Timóteo: ninguém esteve comigo na minha última defesa. A prisão está fria. O inverno está chegando. Por favor, traga a minha capa. Traga os pergaminhos. Eu preciso estudar. Fulano de tal e fulano de tal me abandonaram. Deus lhe dará as pagas. Amaram mais este mundo do que a Deus. Mas tu, Timóteo, permanece firme na fé e prega a palavra. Ninguém esteve comigo na minha última defesa. Mas sabe o que ele disse? Foi liberto da boca do leão. Ele estava ali, já quase sendo oferecido como libação. Para os judeus, ele era um traidor que estava prestes a ser condenado à morte. Paulo falhou. Para os gregos, ele era um louco, um fracassado, não fez fortuna, não ficou famoso, nem ficou grandioso. Naquela época, a filosofia grega ainda imperava. Então, as cartas de Paulo não haviam sobrepujado os autores gregos. Então, Paulo era um Zé Ninguém, um fracassado. Está ali preso, prestes a ser condenado à morte. Mas para Deus, era um grande herói, um dos maiores homens que já nasceram de mulher, que já pisaram a planta dos pés neste planeta. Paulo de Tarso, Paulo, o apóstolo da fé, da coragem. Ele olha para o céu e declara: combati o bom combate. Aqui está a prisão de Amertina. Ela está em Roma, o lugar onde Paulo possivelmente escreveu essa carta a Timóteo, onde ele passou os últimos dias de sua vida. Essa história aconteceu. Você pode ir a Roma e visitar essa prisão onde o homem escrevia para a igreja paz e graça. Ele não estava desesperado. Por favor, me tirem daqui. Falem com o governador. Tem algum deputado, algum prefeito, alguém influente na igreja para despachar. Olha, não foi isso. Vejam o que ele escreveu em 2 Coríntios 11, 23 a 28. São ministros de Cristo? Fala como fora de mim, eu ainda mais. Se eles são ministros de Cristo, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais que eles em prisões, em açoites sem medida. Muito mais ministro em perigos de morte. Muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia, na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos de gentios, entre perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos do mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, e muitas vezes
em frio e nudez. Além das coisas exteriores, mas o que pesa sobre mim diariamente é a preocupação com todas as igrejas. Isso é uma repreensão para mim e uma repreensão para você. Uma repreensão para todos nós. Não estamos nessas condições e às vezes estamos preocupados, sabe com o quê? Com o nosso celular, com o nosso carro que está ficando velho, com a nossa casa que não é do nosso jeito. Isso é uma repreensão para todos nós. Em tudo isso, ele não reclamou e ele não murmurou. O que o preocupa era só uma coisa: as almas, as ovelhas, a preocupação com as igrejas. Ele mostra essa preocupação em todas as cartas. Eis aqui o Paulo, para o mundo, um fracassado. Não tem patrimônio, não teve uma família, preso, solitário, só um bagaço, só um esqueleto magro, sem comer direito. Teria no dia seguinte o pescoço separado do tronco. Mas como ele termina os seus dias? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos também, a todos quanto amam a sua vinda. Meu querido amigo, este é o tema maravilhoso que nós vamos estudar, as cartas aos Efésios. Hoje vimos um pouco sobre a história de Paulo. Eu quero aqui fazer um desafio para todos nós. Precisamos reviver a vida de Paulo em nossas igrejas. As pessoas não conhecem muito bem quem foi Paulo. E pior, elas não conhecem o que Paulo escreveu. É o desafio. Comece a estudar as cartas. Como se estuda? Bem, eu estudo assim. Eu estudo um capítulo da Bíblia. Tem capítulo que eu levo até uma semana. Depois volto, leio cada versículo e comparo o que aprendi com o comentário adventista de cada versículo e com o espírito de profecia de Ellen G. White. Que nós possamos, como Paulo, combater um bom combate, se preocupar ao longo de nossa vida com a nossa família, a nossa igreja, com os nossos membros, com as nossas ovelhas e com o próximo, porque como Paulo disse, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pois devemos nos preparar para o fim do fechamento da porta da graça, quer vivos, quer dormindo. Vencer as provações com fé naquele que nos lavou com seu sangue e podermos juntos ir ao encontro de Jesus nos ares e receber a coroa da vida imortal. Que Deus nos abençoe.